Boa noite. Então, vamos começar mais uma aula do Instituto, não é isso? E a aula, no caso de hoje, é a motivação do chamado. Na semana que o Rafa falou sobre o serviço, o Ministério de Socorro, eu fiquei com isso no meu coração, porque assim, é um ministério, dentro de todos os outros que a gente vê, que a gente faz dentro da igreja, todos eles são para o reino, né? E aí eu fiquei pensando, o que nos faz permanecer, o que faz com que a gente prossiga, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, além da fé, né, que a gente aprende aqui, mas em termos de chamado, mais especificamente. A batida que a gente tem dentro do Ministério de Música é muito grande. Então, se a gente não tiver uma consciência do chamado, do que Deus nos chamou para fazer, a gente chega no meio do caminho e larga, porque quantos de nós já não vimos isso antes, né? Em outras igrejas que nós já passamos. E quando a gente entra no reino, é muito legal, porque, em via de regra, as pessoas não têm aquela coisa assim de eu vou ficar no meu cantinho. Não, a pessoa quer servir, quer fazer alguma coisa porque foi conquistado por Jesus e fala, caramba, eu também quero ajudar de alguma forma, né? E aí as pessoas tentam entrar na aula para criança, tentam fazer porteiro, né, abrir para recepção. Aí tem o Ministério de Música, né, e tem uma série de ministérios que a gente tenta entrar para ver se a gente se encontra, se a gente se acha, ou também para ver se é aquilo que Deus falou com a gente mesmo, né? E nessa fase a gente passa por muitas coisas nessa época, porque eu, por exemplo, dei aula para criança, já fui líder de adolescente, eu organizava a cantina junto com a minha irmã na época, era assim, eram momentos, ia fazer tudo isso na mesma igreja, ao mesmo tipo, saía da aula das crianças, ia correr para a cantina, já fazia alguma coisa, porque se não fosse assim, não era divertido, né? Ainda mais quando a gente é jovenzinho, a gente faz muitas coisas, mas a gente passa até que Deus coloque a gente, e sempre a música estava do lado, né? Eu não cantava nessa época, eu tocava, era líder de louvor da juventude, mas também dava aula para criança, ensaiava coral, entendeu? Nessa fase eu fazia de um tudo. E a gente acaba passando por essa fase também, e muitas vezes, porque a igreja tem necessidade, tem a demanda, e a gente quer ajudar, né? A coisa do ajudar é bonito, é de coração e é genuíno. Muitas vezes é genuíno, começa muito bem. E justamente porque começa muito bem, é que a preocupação é o porquê de eu fazer isso. Sabe? Quando você aceita Cristo, vem o coração bombando, mas a direção, às vezes, está meio assim. Né? Você não fica muito... o que Deus falou para mim? Vou fazer isso aqui, que talvez... Não, eu acho que vai ser isso. Aí você vai tentando. Mas desde que você faça alguma coisa, não fique parado, isso é ótimo. Né? Isso já está muito bom. E muita coisa que também a gente não percebe é que o chamado é glamourizado. É assim, você entra na fila, vamos imaginar aqui uma coisa que eu sempre pensei, que eu não consigo entender muito das pessoas, é assim, eu vou naquela igreja que vai dar uma revelação, tenho certeza que Deus vai me dizer o que Ele quer de mim. Então, eu vou entrar ali e eu estou torcendo para falar, pastor, 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 pastor. Chega, eis que te digo, meu servo, serás pastor. Eis o chamado de um rebanho maravilhoso, incrível. Aí, caramba, fica com aquela promessa, bonita promessa. Bonita, eu acho bonita. Mas, efetivamente, galgou, estudou, lutou, casou, foi ordenado. Agora a igreja aqui, você vai lá para Muriqui e Deus vai te dar lá o seu rebanho, beleza. Aí você chega lá todo feliz, esperando o dia do pastor para ter homenagem. Claro, afinal de contas é um rebanho incrível, não é mesmo? Mas começa a luta, porque... é o membro que está com problema em casa, que você se envolve com aquilo, e você luta junto, você... estou sem emprego, o pastor tenta ajudar. Aí vem a esposa do pastor também, e aí mexe com a família inteira. Aí no meio do caminho você fala, mas meu Deus, era isso tudo, eu não sabia. Não, você sabia. Peraí. Você não falou que não era isso que você queria tanto, ser pastor? Mas não pesou. Não pesou no meio da situação, você não pesou.
E aí a pessoa fala, não, mas eu quero ser pastor, mas o chamado é mais especial se eu for pastor. Se não for pastor, talvez não tenha muita importância. Então, assim, talvez a questão do chamado para a gente, cantar aqui em cima, subir, fazer qualquer outra função musical, a pessoa acha muito legal subir aqui, o que todo mundo já vê, mas não vê o antes, não pesa o que tem que ter, tem que vir para o ensaio, tem que ouvir a música, é uma série de coisas que o chamado requer de você, porque ele é específico. Ele é muito específico, o nosso chamado é muito específico. E aí a pessoa fica muito feliz, assim, muito feliz, porque eu não sei quanto a vocês que é do vocal, o pessoal aí que toca, que canta, a pessoa olha para você e fala assim, olha, você devia gravar um CD. Aí a pessoa fica assim, caramba, meu chamado é a música. E não pesa. Aí você já se imagina como? Num show para 10 mil pessoas, cantando com a sua música, cantando com você, e você fala, que lindo. Mas não sabe o que vai ter que abrir mão para poder realmente cumprir o chamado de Deus e a proposta que Deus tem para a gente. Então, assim, glamorizar o chamado é um erro crasso. E pensar nisso inicialmente como motivação vai cair. Se você pensar nisso, você vai cair em algum momento, vai dar ruim na tua chamada, e tu vai dar uma esfriada, porque não é o centro da questão. O centro da questão nunca será o glamour e a homenagem e como vão te reconhecer. E isso acontece muito, principalmente no nosso ministério, que é uma coisa mais vista também, né? Então, se a gente permanecer no que Deus nos fala, se entendermos o que Jesus entendeu e o porquê de sua missão, e aí é que vem em Lucas 4, 18 e 19, que é o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Já digo para você, pensa comigo. É bonito orar e alguém ser curado? É lindo. Ver um cara que não estava enxergando começar a enxergar. Maravilhoso. Qual o preço que se paga para chegar nisso? Então, talvez a gente não pese algumas coisas que a gente vai falar mais à frente. E aqui não está dizendo assim, você vai pregar se você tiver muita vontade nesse dia. Você vai orar pelo enfermo se você estiver numa vibe tranquila, ótima, tudo estiver dando super certo. Aí você vai lá e ora pelo enfermo. Não, é uma missão. A missão é missão. Eu não sei como é no exército, né? Nathan pode nos dizer melhor, mas assim, tem uma missão, você tem que fazer. Não importa. Não importa, vai custar alguma coisa. Vai custar certamente algumas coisas. E isso a gente normalmente não pesa quando a gente fala com o pastor para poder cantar no Ministério de Louvor. E aí um exemplo muito claro para mim de doação, de sacrifício, é a mãe. Eu sei que é um exemplo muito extremo, mas pensa só. Cara, ela não pode desistir no meio do caminho de não dormir. Ela não pode dormir se o filho dela acordar no meio da madrugada com fome. É uma missão. Meu Deus, eu vou alimentar o meu filho, custe que eu vou dormir com ele no meu braço, eu vou colocar alguém do meu lado para me acordar. Mas não, na verdade a mãe levanta porque ela é mãe. Mas assim, gente, tem pessoa que entende mais de sacrifício, de missão, do que uma mãe? Não tem. E aí você pensa que, imagina Jesus. Jesus, ele abriu mão da relação, da comunhão com Deus, da presença de Deus, porque ele teve que abrir mão para poder saber o que a gente, na ressurreição, para saber, ele levou sobre si pecado. Ele não pecava e ele teve que fazer isso porque ele escolheu, ele entendeu a missão. Se ele fosse parar para pensar assim, em tudo que ele ia viver, porque ele sabia o que ele ia viver. Ele sabia porque ele foi tentado no deserto, ele teve uma série de coisas e de motivos para não permanecer na missão que tinha sido dada para ele. E a coisa assim
que mais me chama a atenção. E é o exemplo, você tem Paulo, você tem Pedro, tudo bem. Mas vamos pegar Jesus, que é o nosso exemplo maior. Gente, se ele não tivesse focado em mim e você, lá em cima, com ele certamente não teria se levado a missão até o final. Certamente ele não teria feito o que ele fez, porque ele teve a oportunidade de negar tudo isso, de deixar tudo isso para trás, e não fez, porque ele sabia o tempo inteiro, ele não tinha fora dos olhos dele, ele não apartava dos olhos dele a missão que ele tinha para cumprir aqui. Suou sangue, ficou mal pra caramba, porque, meu irmão, suar sangue não deve ser muito bom. Você imagina isso. E aí chegar, vencer até completar tudo. Sofrer tudo por amor a mim e a você. E aí, essa coisa que é, no caso, quando Deus nos chama, o alicerce, assim, independente do que a gente faça, o alicerce do nosso chamado deve estar bem sedimentado com a missão central, que são as vidas. Porque se isso não estiver sedimentado, você com certeza vai parar no meio do caminho. Você vai estar mais ligado nos problemas que você vai ter na sua equipe, nos problemas que você vai ter em todas as áreas, porque você não vai concordar com o líder, você não vai gostar do que ele falou, não vai gostar da irmã que veio com uma roupa esquisita e cantou do seu lado, aquele outro. Tudo vai ser um motivo de distração, porque, na verdade, no fundo, você não lembrou por que Deus te chamou. E por que Deus te chamou? Para isso que você está fazendo hoje, numa equipe de música. Por quê? Não é só... A gente cansa de falar isso aqui. Não é só cantar. Não é só, mas não é mesmo, porque se fosse só cantar, ia dar muito mais problema, ia ser muito ruim. A gente, graças a Deus, aqui tem uma liderança que é muito focada. E a gente tem que ser grato. A gente não se dá conta, porque eu passei por muitas igrejas, algumas outras pessoas também aqui passaram. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de ter uma liderança que era líder, mas não sabia muito bem para onde estava indo exatamente, não te apontava um caminho. A gente não tem isso aqui. Cara, a gente sabe para onde a gente está indo, sabe? E é mais fácil você se centrar e lembrar. Ele me chamou para quê? Dar vista aos cegos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. Se isso não estiver dentro da gente, vai dar ruim em algum momento da nossa caminhada. A gente consegue minimizar situações quando a gente tem esse tipo do alicerce bem fundamentado na gente. A gente minimiza as situações. Por quê? Vamos pensar aqui. Não é fácil se relacionar com pessoas, isso em qualquer lugar. Mas no meio de músico e cantores e coisas assim musicais, artísticas, a gente tem uma coisa muito, muito chata, que é o ego. E é muito complicado, porque por mais disfarçado que você seja, no fundo, bem no fundo, você quer ouvir que está dando tudo certo e sua voz é incrível, e que seu solo de guitarra é maravilhoso, e que o seu baixo é super incrível, a bateria faz umas viradas maravilhosas. E, no fundo, gente, não é pecado isso, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é errado. O grande problema é quando você desfoca só para esse lado. E esse é um dos problemas que a gente tem. Quando a gente tem focado o reino e as vidas e as pessoas, porque, olha só, para pensar, a adoração não é música. Né? Então, Deus não precisa de uma banda de música para isso, né? Para ser adorado. Mas, na verdade, ele usa uma ferramenta para isso, que é... Ele criou a música, ele sabe o poder que ela tem. Então, assim, se você se centrar no que ele te falou, tenta lembrar. Quantos aqui servem há muitos anos na igreja? Tipo, sempre serviram. Né? Você lembra do dia que Deus falou com você? O que ele queria de você? Você lembra? Era muito puro, não era? Era muito lindo, na verdade, porque a gente não... Na época, provavelmente você era mais jovem, ou recém-convertido, alguma coisa assim. E quando você olha para quando ele te chamou e o que está acontecendo hoje na sua vida ministerial, às vezes bate um pouco. Porque, caramba, me distanciei um bocado daquilo. Então, volta e meia, você olha para aquilo, bota bem na sua frente o motivo pelo qual ele te chamou.
O motivo pelo qual ele te inseriu numa equipe, o motivo pelo qual ele quer que você, especificamente, queira, onde ele quer que você esteja, de verdade. E aí eu separei alguns motivos pelos quais não devemos entrar na equipe de música. E o primeiro motivo é: disseram que você e nós cantamos ou tocamos muito bem. E aí, assim, eu tenho que dar uma notícia, talvez um pouco chocante para as pessoas que estão aqui e que vão nos ouvir, que é o seguinte: cantar e tocar bem é o mínimo, porque a equipe é de música, entendeu? Não vou mentir para você, é o mínimo. Cantar e tocar bem é o mínimo, é uma obrigação, tá bom? Assim, eu não queria desanimar ninguém, mas eu preciso avisar. Então, o motivo de: nossa, por que você não está ali tocando? Poxa, você toca tão bem. Legal, você pode até ajudar alguém a cumprir o seu chamado, mas a pessoa não pode ir por esse motivo. Você não pode subir aqui nessa plataforma porque você canta muito bem. Como eu te disse, Deus não precisa da sua voz para muita coisa, não. Assim, em termos de adoração, música, Ele não precisa muito disso, não. A vida de adoração não vai ser mexida se você não cantar uma nota musical certa ou errada. A questão é: eu canto muito bem porque Ele me fez cantar bem. Ele me deu o dom. Eu toco muito bem porque Ele me deu o dom e eu cuido desse dom, eu estudo com esse dom que Ele me deu, eu cresço nesse dom. Para quê? Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é sobre Ele. Sabe? Então, se você não entendeu isso ainda, tem alguma coisa muito errada. Ou você fala assim: mas eu não sou assim. Para pensar um pouquinho. Seja honesto com você mesmo. Pede para o Senhor esquadrinhar o coração, porque pode ser que tenha uma pontinha disso. Pode ser. Ser honesto com a gente mesmo é uma das coisas mais importantes que existe, porque, olha, gente, quando você para se analisar e para se olhar e ser honesto, deixar o Espírito Santo falar contigo, você fica com vergonha, com coisas que você nem sabia sobre você. Então, uma dessas coisas que eu gostaria de ressaltar é: não fique aqui em cima porque você toca e canta muito bem. Ok? E se você ainda não entrou e está assistindo isso, pensa se você sabe tocar primeiro, cantar primeiro, direitinho. Beleza, Deus falou comigo, eu vou checar o que Ele quer que eu faça. O pano de fundo é a música, mas o que Ele quer que eu faça mesmo? Sim. Isso é uma coisa que eu anotei aqui, até vou botar para a gente sobre os elogios. Receber elogios não é errado, mas onde eu os coloco define o meu caráter. Porque, gente, cantar e tocar bem para músico e receber um elogio desse faz muito bem para o ego. E se a gente não tomar esse cuidado, não é maltratar as pessoas que falam: não, vai para Deus, é tudo para Deus, glória ao Senhor, muito obrigada. Espera aí, gente, calma aí, né? Que eu já vi. Não sou eu, é o Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito. Não, para a honra e glória do nome do Senhor eu canto. Porque Ele me faz cantar. Gente, nem tanto, nem tão pouco, minha gente. Mas assim, cuidado com o elogio, sabe? E receber elogio, agora eu vou abrir um parêntese rapidinho, que é o seguinte: o povo brasileiro, de certa forma, não tem uma educação musical muito boa. Então, assim, nem sempre os elogios são de pessoas que realmente entendem do que estão falando, tá? Então, eu preciso deixar isso registrado, por quê? Não é porque a minha vizinha fala que eu canto muito bem, que eu canto muito bem, tá? Só um parêntese. Voltei rapidinho. E toco muito bem, mas voltei também. Mas é o seguinte, qual é a questão aqui? Receber elogio não é ruim, não é errado. Até porque ser reconhecido não é muito bom. E Deus reconhece a gente, Deus sempre quer nos colocar num lugar maravilhoso, Ele quer sempre nos colocar para cima. Mas onde eu coloco esse elogio e essa coisa que é o problema? Então, quando alguém falar com você, falar comigo, assim, a gente analisar e falar assim: poxa, não agradecer é o mínimo, porque educação, por favor. Falar: ok, muito obrigada. Amém. Adorei o seu louvor. Falei: você também louvou comigo?
Eu falo isso muitas vezes aqui na igreja. Mas assim, para dar um toque na pessoa, mas super educado. Mas cuidado com o elogio, porque ele entra devagarzinho. Quando você vê, se você não recebeu elogio naquela semana, você já fica meio mal. É meio difícil, às vezes é meio complicado. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é estar na equipe por conta do vínculo emocional. Ou porque era uma área carente de pessoas, ou porque você é filho de líder, né? E aí você sempre se viu ali, nunca se viu em outro lugar, e foi indo. O vínculo emocional é assim, você entrou na equipe, isso é muito clássico também. Você entra porque não tem ninguém. Ora, não tem ninguém. Estou vendo um buraco, eu quero ajudar e servir a igreja. Aí você entrou, realmente foi legal, você entrou, está ajudando. Ou não foi muito legal, mas você continua ali porque você acredita piamente que está ajudando. E Deus continua falando, ai, meu filho, continua. Beleza. Aí você subiu, mas não checou o coração para ver se seu tempo já foi. Sabe? Que às vezes vai. E Deus não quer você exatamente ali. Ele está te movimentando para outro canto, e às vezes nem é música. Quantas pessoas passaram... na época que eu estava na Wake, muitas pessoas passaram e falaram, Dani, meu tempo acabou. Eu sabia que eu ia ficar pouco tempo aqui. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E é isso. Não tinha nada a ver com música. Mas era um tempo específico. Mas tem gente que não sai por apego emocional. Ah, eu estou aqui desde sempre, né? Desde o início. Eu estava aqui, não tinha ninguém. Eu estava aqui. Vou sair agora. Isso não é motivo para ficar. Isso não é motivo para estar no ministério. O motivo para estar no ministério é... O que ele falou com você? Pregar, evangelizar, dar vista aos cegos. Lá Marcos, eu não me lembro qual, eu vou lembrar depois, que fala que a gente vai orar, expulsar demônio, a coisa toda vai acontecer. Não fala de música, fala de um chamado central. Olha para dentro de você. Espera aí, vai doer, mas acabou meu tempo aqui. Porque é melhor, se você ficar no lugar onde você está por apego, já saiu do centro e você, com certeza, vai ou desanimar com o tempo e vai ficar só batendo cartão. Ou, além de você bater o cartão, você vai desanimar outras pessoas, você vai começar a não vestir a camisa daquela equipe e, com o tempo, você vai contaminar as pessoas, porque você não checou isso dentro de você. E isso é muito complicado. É muito difícil. E eu quero, assim, deixar bem claro que não é errado servir quando não tem quem faça. Mas não pode ser o motivo número 1. Ser quebra-galho é uma bênção, mas se o coração não estiver no lugar certo, você vai se chatear se não reconhecer o seu esforço. Já vi tantas coisas. Eu sirvo nessa área há tantos anos, já ouvi tantas pessoas dizerem isso. Estou aqui desde o início, ninguém nunca me deu um solo. Gente, parece brincadeira, mas isso é muito sério para a pessoa. Aquilo ali foi muito sério para a pessoa, porque ela vê todo mundo que entra depois cantando, ela não canta. Tem vários motivos para isso, mas, assim, se você está de coração, não importa se você solo ou não. Gente, não importa. Se você vai cantar todo domingo ou vai cantar um por mês, porque o seu coração está no lugar certo. Você faz o que tem que ser feito. Ah, mas tem injustiça. E daí? Deus não mandou você ficar porque é justo. O lugar está te tratando super bem. Jesus foi tratado bem, gente, o tempo inteiro? Não foi. Aí você fica aqui, mas nunca me deram um solo. Mas nunca me botaram para cantar na equipe principal. E daí? Eu faço o que tem que ser feito. Eu não posso me chatear por causa disso. Vocês entendem a situação? O que eu estou querendo dizer? Não é errado ajudar o pai e a mãe, que são líderes, nem um pouco. Pelo contrário, até porque a gente é família, né? A gente quer dar uma ajuda. Mas se o coração não estiver no lugar certo, você corre o risco de fazer por obrigação e não por devoção ao Senhor. Eu vou bater de novo na tecla. Checa o coração, sempre. Porque não é porque o seu pai é líder que você vai ter que fazer aquilo a vida inteira. Às vezes não é. Deus quer uma outra parada contigo e você não se deu conta. Você entende? Isso é muito clássico nas igrejas, porque filho de pastor ou canta, ou toca, ou faz alguma coisa. Né? E isso acaba ficando. Aí você vai ficando. Por quê? Porque não tem ninguém mesmo. Então você já está ali há muito tempão.
Não, mas é porque eu sou filho de pastor, eu tenho que estar aqui. Não, você não tem que estar aí. O que Deus falou para você? Seu relacionamento com Ele está em dia para você sacar e ver o que realmente Ele quer de você? Você é filho de pastor, mas nem sempre você vai ser um pastorzinho. Você entende? Motivo errado, motivo muito errado. Eu sei porque eu sou filha de pastor e eu sei, filha de líder, essas coisas assim. Gente, é muito complicado. E você romper com isso é muito complicado, porque vão te julgar e você vai estar... Não estou com nenhuma vontade de passar por isso. Eu vou continuar aqui na minha conchinha, está tudo bem, super na área de conforto. Cara, você não cresce, a equipe não cresce. E no final das contas, vai estar todo mundo insatisfeito. E às vezes não sabe por que o clima não está bom na equipe. Porque você pode ser não estou muito nessa vibe. Gente, o espírito certo é tão importante. Se a gente tivesse essa noção, o espírito certo é muito importante. Isso nem está aqui, gente. Porque não adianta, por mais que você não fale que está insatisfeito, o seu coração insatisfeito e chateado contamina. Porque você não está transbordando da presença de Deus, daquele lugar, do que Ele quer para você naquele lugar. Você não precisa falar, se você está no lugar certo. Caramba, o lugar, automaticamente, a presença, o ambiente muda. Porque é tão intenso em você, a chamada é tão intensa em você, que você só está ali, sabe que está no lugar certo. Eu não sei se vocês conseguem alcançar o que eu estou tentando dizer. Não sei se está sendo muito subjetivo. Mas não adianta. Já viu aquela pessoa que chega carregada no lugar e você se percebe, a pessoa não falou nem bom dia para você? Ela aponta na porta e você fica assim, eita! Não existe isso, pelo amor de Deus. Se tu estiver endemoniado aqui, a gente bota agora a mão e está repreendido. Não tem problema. Mas imagina você estar dia após dia no ensaio, chateado por dentro, sem estar satisfeito em entrar naquele ensaio. Você não falou absolutamente nada, mas o ambiente muda. E não muda para o melhor se você não estiver bem. Checar isso é muito importante. O terceiro motivo pelo qual você não deve estar numa equipe é porque não tem por falta de músico. Estou sentada ali, olhei aqui, e não tem baixista hoje. E na outra semana também... Ih, rapaz, sou baixista, né? Vou me candidatar. Por quê? Não tem ninguém ali? Não, cara, não faz isso não. Não faz pelo simples motivo de que, a não ser que Deus tenha falado assim, te chamou a atenção e não tem um baixo, Senhor. É a hora, é o momento de eu estar nisso. O que você quer de mim? Checa primeiro. Ora primeiro, porque preste atenção, no momento que Deus fala, vai, Ele sabe a equipe que Ele está te colocando. Com os defeitos, com as qualidades. Ele sabe o porquê dele te mandar para lá. Então, aí você entra, de fora você não sabe qual é da parada que está rolando. Mas aí você entra com uma cabeça. Vou entrar porque não tem ninguém. Aí começa a pegação, a batidona, né? Quarta-feira ensaio, domingo 3 cultos de manhã, tem domingo à noite, tem quinta-feira, você tem que estar no negócio de liderança. Aí você fala assim, pô, mas precisa disso tudo? Aí você começa, mas peraí, era só para tocar um baixo. Não, cara. Não era para tocar um baixo, era para levar a visão da igreja junto com você. Cara, se você não sabe isso, se não está definido no teu coração, você vai ou permanecer perturbando o juízo da equipe inteira, ou você vai permanecer infeliz e vai continuar com aquele clima horrível na equipe, ou você vai sair. Que eu acho que é a terceira opção, é ótima. Você vai evitar problema, para você, para a equipe. Então, checa. Não é porque tem um buraco ali que você tem que se enfiar ali se Deus não te mandar. E tenha consciência se Ele te mandar entrar. Ok? E aí, isso não tem nada de errado? Não, desde que você tenha o seu coração ajustado para aquilo, porque Ele te mandou fazer. E o quarto, que eu parei no quarto, que é o quarto motivo pelo qual você não deve entrar numa equipe de música. Porque você recebeu uma profecia. Parece inimaginável isso nos dias que tem tanta palavra colocada na internet, tanta gente falando da palavra e a palavra genuína também. E, gente, como assim? Eu já vi gente que...
é muito difícil falar sobre isso, mas eu acho importante falar. Quantas pessoas eu fiz a audição e na entrevista comigo a pessoa falou assim: Deus me mandou, que eu recebi uma palavra profética e Deus me mandou entrar aqui, eu senti no meu coração forte. Eu falei: caramba, legal. Vamos lá, então vamos cantar, né? Vamos fazer. Gente, a pessoa não sabia cantar. Assim, não é coerente, vocês entendem isso? Pelo amor de Deus, primeiro, Deus falou com você primeiro. Primeiro Ele fala com você. Se Ele não falou com você e alguém vem falar um negócio desse contigo, você já fica meio assim: peraí, vou checar aqui para ver se eu ouvi isso, eu não sei. Primeiro passo. Segundo passo, vamos lá, é música, não é recepção, não é abrir porta, ok? Que isso aí você tem um braço, graças a Deus, você puxa a porta, dá bom dia, sorri, abraça, fecha a porta, dá tudo certo, conhecimento específico nenhum. Eu não posso simplesmente chegar. Tá aí, quero construir um prédio. Bora lá, pega uns pedreiros, mas eu não sou engenheiro. Eu não tenho conhecimento para isso específico. Eu que tenho muita vontade de fazer uma construção, de montar um prédio aí, mas, brother, eu não sei fazer isso. Por que eu vou me meter nisso? Então, assim, a profecia, quando ela é para uma confirmação de uma coisa que Deus já te fala e você só não quer ouvir, porque isso acontece. Eu era mestre nisso. Eu já sabia, mas eu falava assim: não pode ser, não é possível. E aí eu rejeitava mesmo. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E não era coisa da minha cabeça. E por muitos anos Deus vai confirmando. Cada lugar que tu vai, às vezes, Deus te falou isso, porque isso que Ele quer de você. Eu falei: eu sei, mas eu já sei. Fica muito mais fácil quando você já sabe. Deus não vai te pregar surpresa. Tu está lá, feliz e contente, varrendo a chão na calçada, de repente, tu vai para o Timor-Leste. Não é assim. Pelo amor de Deus. Como assim? Eu acabei de entrar na igreja, não sei nem do que você está falando. Como assim, Timor-Leste? Onde é que fica isso? Não é, Deus não faz isso contigo porque Ele é Deus, eu sou o Senhor e eu tenho. Não, Ele é o Senhor mesmo. Mas Ele não vai chegar para você e te pregar uma peça, te dar um susto. Pelo amor de Deus. Então, assim, nunca pegue uma profecia de que você vai, em qualquer lugar, mas principalmente na área de música, que é o nosso caso, e fala assim: não, eis que te digo, veja um CD brilhante na sua mão. Já falaram isso para mim. Gente, Deus nunca falou para mim que eu ia gravar CD. Ouvi isso a minha vida inteira. Deus nunca falou para mim que eu ia gravar um CD. Eu ouço, sigo em frente, descarto e vou embora. Não foi isso que Ele me chamou para fazer. Pelo menos não até hoje, tá, gente? Desde 15 anos que eu escuto essas coisas. Mas não, então eu vou descartar. Será que Ele quer? Não será que Ele quer, não. Ele não falou contigo, esquece isso, bota isso, segue em frente, ok? Por mais que você queira muito cantar ou tocar. Enfim, para a gente concluir, que agora realmente eu estou acabando, de verdade, porque eu pensei que estava acabando alguns minutos atrás. Mas os motivos que eu citei, eles são muito justificáveis. Todos eles têm uma parcela de verdade, de utilidade. E isso engana, traz muito engano no nosso coração. A necessidade do lugar, as coisas, por você estar dentro do ministério desde que se entende por gente, uma série de questões. Mas, quando a gente sabe de verdade o que está fazendo aqui, por mais que você não concorde com tudo que o seu líder fala, por mais que você não concorde com as músicas que escolhem para tocar aqui, e isso é porque é muita coisa que tem dentro desse assunto, mas eu vou limitar isso. Por exemplo, você não gosta da música que vai tocar hoje, por exemplo. Vamos fazer tal música do Red Rocks e aí tá... Não gostei. Tudo bem, você é um ser humano, você pensa, pode não gostar, mas o momento que isso vira uma intriga, começa a falar mal, por mais que a gente não perceba, isso já começa a contaminar. E você não se dá conta. Você começa a ficar menos resistente, assim, não sei se eu quero ir, não. Não vou não, porque a música é chata. Já sei cantar aquela música sem graça. Gente, é tudo tão pop. Eu sei porque... Ai, gente, 2 mais 2 é igual a 4, é pop. Isso é pop.
Você entende? Gente, um exemplo para vocês saberem. O Eliezer, que é o nosso guitarrista, em nome de Jesus é o nosso guitarrista ainda, que vai voltar, amém, Senhor? Amém, Senhor. Gente, vocês têm noção de quanto o Zé toca? Ele toca muito. Mas ele toca muito. Horrores. Eu nunca ouvi o Zé reclamar de uma música que a gente botou aqui na igreja. Nenhuma música. Ele essa música? Ah, legal. Ele ouviu, tirou, acabou. Para ele foi, legal, bacana. Aí quando ele toca aqui, ele toca com tudo. Ele dá tudo que ele tem, os timbres, o corpo, ele dança, ele faz. Porque não importa o que você vai tocar. Não importa a direção que vai ser dada. Porque muitas vezes, vocês não sabem, mas a maioria das músicas que a gente bota de versão é o pastor Hélio que pede. Então, vamos lá. Não gostou? Fala lá com ele. Sério? Sério, pastor, você não acha que está meio cansativo? Esse negócio muito... Por que não bota o Leonardo Gonçalves, um negócio desse assim, muito mais poderoso? Ele vai falar, porque Deus não me deu essa direção, a gente não tem esse caminho. Ele não vai ser mal com você. Né? Mas você vai falar com ele? Então, assim, esse espírito, quando você não está no caminho, esse espírito começa com uma reclamação. Aí o Asas vai tocar não sei aonde. Mas ninguém nunca me escalou para tocar lá. E aí começa. Foco errado. Se você começou reclamando, você já está fazendo errado. Não estou falando que você não pode não estar certo, mas que isso contaminou o seu coração e já falou para o outro, isso já não está legal. Para pensar nisso. Às vezes a gente tem, nas equipes, sempre tem a pessoa que é mais complicada, a gente tem a pessoa que é mais tranquila, a gente tem de tudo. Como é que você vai aturar um cara, ou uma menina, uma mulher, um homem, que é problemático, e você sabe que é erro difícil, mas está ali, Deus não tirou ainda, e você tem que conviver. Como é que você vai lidar com isso? Você vai virar a cara? Você vai fazer, ai, que saco, fulano de novo, droga. Como assim? Gente, todo mundo teve um pensamento desse uma vez na vida. Desculpa, eu estou falando porque eu sei que é verdade. É difícil. Mas eu já vou te dizer, foco errado. Porque se Deus não te tirou desse lugar e não tirou essa pessoa do lugar, é para você continuar ali junto com ela. Suportando ela em amor e ela te suportando em amor, querido. Não adianta você ficar reclamando com um coleguinha do lado. Gente, o chamado a coisa é muito simples. O que complica é o mais. Não, eu sei que... Mas é que é difícil quando o fulano não está fazendo. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que é um assunto, assim, difícil. Mas precisa ser falado. As pessoas não se dão conta do quanto elas perdem de Deus as coisas. Querido, você acha que eu subi todas as vezes nessa plataforma para ministrar com a banda dos sonhos? Eu sou uma cantora dos sonhos, gente? Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu sou horrível. Eu estou te dizendo em termos técnicos. Eu sou a cantora dos sonhos, gente. Eu sou uma Celine Dion da vida. Cara, eu também não sou isso tudo. Vamos lá. Vamos colocar as coisas no lugar. Para pensar. Jesus tinha um Dream Team? Ele tinha isso? Jesus tinha todos os motivos para largar, pedir a Deus uma bicicleta e sair correndo. Me tira daqui, o que eu estou fazendo aqui? Quem está do meu lado, eu estou falando há tanto tempo sobre isso. E eles continuam. Vamos lá, Jesus disse que os discípulos que andavam com ele o tempo inteiro tinham uma pequena fé, apesar de andar com ele o tempo inteiro. Em Mateus 15, 28. Pedro negou a Jesus e ele teve a revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas negou a Jesus. Interessante. Em Mateus 26, 69 e 75. Jesus disse que ia morrer. Essa aqui é um clássico. Jesus disse que ia morrer e ressuscitar. Quando ele morreu, o que houve? Ah, meu Deus, o reino! Espera 3 dias, colega. Espera aí. Imagina, Jesus sofreu aquilo tudo, passou por aquilo tudo. Quando ele volta, ele se apresenta aos discípulos, alguns não acreditaram. Está lá. Isso aqui está em Mateus 28, 17. Gente, esse é um Dream Team? Estou sendo muito honesta com vocês. Não é. E Jesus desistiu? Não. Por quê? Foco.
Eu sei o que eu tinha que fazer. Deus me mandou ficar aqui, só sai quando Ele me mandar. E aí, pela obediência dele, pelas coisas que ele sofreu, e foi até o final, ele foi completamente exaltado. Não foi pouquinho exaltado. Foi completamente recompensado e exaltado. Acima dos céus, debaixo do céu, em tudo que é lugar, está Jesus, 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 Jesus. Mas até chegar nesse Jesus, 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 ele lidou com ladrão, ele lidou com homens quase não incrédulos não, mas com pouquinha fé, uma fé pequena. Ele lidou com um cara que amava ele pra caramba, mas negou ele no momento que... Peraí, você fala como ele. Não, você está falando de mim. Não, eu não ando com esse cara. Não, 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 não. Mesmo a pessoa reconhecendo a fala de Jesus na fala dele, estava tão entranhada que ele nem se deu conta. E assim mesmo ele falou, não, 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 rejeitei isso. Gente, se Jesus não tinha o time dos sonhos, e ele não desistiu. Ele não pediu para sair. Você vai pedir para sair? Porque não está bom, não acho que está bom. O que você acha? O que eu acho não importa muito não, no caso. O que importa é o que Deus pensa. E o que Deus pensa sobre isso? Eu tenho que continuar aqui, fazer o que eu tenho que fazer, com o meu coração mais puro possível. E agora, de verdade, eu vou acabar. Se o motivo de estar na equipe não for puro, a tendência é o desânimo e a contaminação no grupo. E se você chegar nesse estágio, você está cansado, porque a gente está aqui no Asas, a gente está aqui há muitos anos. Eu estou aqui quase desde o início. Não cheguei a pegar o iniciozinho da casa ali, não, no anexo. Mas a gente está no ministério. Quem chegou agora vai ter a oportunidade de poder repensar. Talvez não tivesse pensado sobre isso. Mas cansa. Cansa. A gente é humano, pelo amor de Deus. E Deus não quer que a gente não seja... não sinta. Até porque os sentimentos a gente tem. É normal. Isso não é pecado nenhum. O grande problema é... Cuida do coração. Lembra, bota sempre na sua frente. Sempre. O porquê de você estar aqui. Vai ficar mais fácil aturar aquele irmão que não é muito legal. Vai ficar mais fácil ouvir as músicas que você nem curte tanto ouvir, mas você sabe que tem que estar nessa equipe e você vai cantar essas músicas. Então você vai cantar o melhor que você puder. E não é porque você é muito bom, é porque você ama a missão que Ele te deu. Você vai chegar aqui... Gente, de verdade, isso parece brincadeira, mas não é. Para mim, acordar domingo de manhã às 6 da manhã é um sacrifício mesmo. Eu acordo, como diz o pastor Hélio, ladeira abaixo, né? A gente acorda ladeira abaixo dos sentimentos. E é todo domingo de manhã que eu acordo, eu penso, Senhor, eu te amo, eu vou seguir em frente porque eu te amo e eu sei o que você quer que eu faça. Todo domingo de manhã. E eu entro por essas portas... com outro coração, porque se eu falar, ai, estou tão cansada, estou com tanto sono, ai, caramba, 6 da manhã, tem que estar 7, para quê? Acabou. Murmurou, reclamou, acabou. Que espírito você vai subir aqui em cima? Como você vai influenciar a pessoa? Não existe. São coisas que a gente faz e não percebe. Por quê? Está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Você imagina o pastor Hélio, esses anos todos pregando. Eu sempre penso nisso. Penso em Jesus e no pastor, que, no caso, eu estou debaixo da visão aqui dele já tem, sei lá, uns 10 anos, mais de 10 anos. Gente, ele prega todo domingo. E não pega todo domingo assim, hoje foi mais ou menos, hoje foi legalzinho. Ele falou até que falou legal, né? Ele falou legal hoje. Você sente paixão no que ele faz. Você vê a paixão pelo que ele faz, por mais que ele esteja cansado. E eu já vi o pastor Hélio fisicamente cansado, mas é aqui. E a palavra ser incrível, porque não é o tanto que ele está bem fisicamente, é o que ele sabe que ele tem que fazer. E isso me inspira muito, porque quando eu vejo Jesus não desanimando diante de tanta coisa ruim e de pessoas que não batiam muito nas costas dele e falavam, vamos lá que está tudo bem, por que eu vou parar? Então, assim, sempre pense naquele dia que você ouviu
o que Ele chamou você para fazer. Pode ter sido uma coisa muito pequena, assim, a princípio você não deu ouvidos ao que Ele falou, não teve a noção, talvez, do que Ele tenha dito para você, o que isso significava, porque você era muito jovem, porque você tinha acabado de aceitar Jesus. Mas lembra do dia que você teve a noção real do que Ele te chamou para fazer. E se você ainda não lembra desse dia e você acha que não o tem, peça a Deus que Ele vai te dar, porque Ele dá. Às vezes Ele vai falar assim, sai, pode sair da equipe. Mas não, você não pediu, você não quer saber? Ou então, olha só, permanece, fica firme, eu quero isso e isso de você. E aos poucos Ele vai te direcionando, porque se você está aqui, plantado, certo, centrado, com o coração certo, por mais que esse não seja o seu ministério final, você vai passar pela fase que Ele quer que você passe, você vai ser moldado do jeito que Ele quer que você seja para o próximo estágio, que pode não ser música, pode ser pregar na praça, pode ser ir para visitar o hospital, pode ser ir para Timor-Leste. Mas você só vai saber se você tiver o tempo inteiro a visão que Ele te deu. Souber a visão do lugar que Ele te botou. Porque se Ele te botou, porque Ele quer que você siga nessa visão. É meio lógico, né? Mas é mais ou menos isso. Não adianta você lutar contra essa visão. Tá, ok? Se Ele quer você ali, é porque aquela visão é para você andar por esse tempo. E aí, quando vem a primeira, a segunda, vem aquele maremoto, aquele negócio todo, aquela tempestade toda, você vai pensar, por que eu estou aqui? Eu sei porque eu estou aqui. Isso vai trazer... Eu estou falando por experiência, gente. Eu não estou falando isso porque eu acho que não. Porque muitas vezes foi ter voltado ao estágio central que eu me dei conta que eu estava tão distante do que Ele queria de mim. Quando eu parei para virar e pensar por que eu estou fazendo isso, eu tinha visto que eu estava em outro canto. Eu estava num canto muito ruim, um canto de arrogância, um canto de autossuficiência. Foi muito difícil ouvir isso de Deus falar para mim, e eu achava que eu não era nada disso, que eu não tinha nada disso. E eu me dei conta que aqui era o centro, eu estava aqui. Eu falei, caramba, volta. Segredo, então, volte ao que Ele te falou. Toda vez que estiver difícil, e pergunte, Senhor, é para permanecer? É para continuar aqui? Faça sempre essa pergunta. Porque vai ver você não é mais para estar, ou então não é para você gostar. Mas só Ele pode te dizer. E aí depende da sua comunhão com Ele. Quanto Ele fala contigo. Ok?